Ora, muito boa noite. Bem-vindos ao nosso 16º episódio do Livremente. Hoje é o 16º e vamos ter um convidado sobre um tema que acaba por ser transversal a quase toda a gente no mundo, que é falar em público. Vamos esperar um pouco que as pessoas sejam notificadas para que estejamos todos no ar e vamos ver se me estão a ouvir bem, se também me estão a ver bem. Se me virem bem, ou se nos estiverem a ver bem e se não estiverem a ouvir bem, façam os comentários para ver se está tudo ok em termos de som e em termos de imagem. Boa noite, Mónica. Boa noite, Tânia. Boa noite, Liliana. E este programa, o programa Livremente, como a palavra indica, é um programa que é para falarmos de temas livres ligados à área do desenvolvimento pessoal, em que o objetivo é quase que darmos um contributo em termos de literacia nestas áreas para que possamos focar em duas grandes âncoras. Uma que é aumentar o sentido da responsabilidade individual de cada um, dando ferramentas e ciência com metáforas e exemplos, e ao mesmo tempo aumentar a noção de que podemos explicar os nossos comportamentos, mas não precisamos anular a nossa capacidade de reagirmos às coisas com as nossas capacidades. Boa noite, Júnior. Boa noite, Carla. Boa noite, Tânia. Ok, está tudo ok, isso é bom sinal. O nosso programa de hoje é com um convidado especial, que é o Marcelo Pepe, jornalista que já conheço há algum tempo e que tenho uma grande estima por ele, pelas suas competências de comunicação. E também gostava de pedir a que todos os que neste momento estão a ver, se sabem de amigos ou de amigas ou familiares que este tema de falar em público é de facto um problema em que causa ansiedade, então partilhem, marquem aí nos comentários esses vossos amigos para que eles possam assistir a esta live e possamos dar aqui um contributo em que numa conversa agradável vamos tentar dar algumas ferramentas e algumas estratégias sobre aquilo que são estas nossas áreas de trabalho, a parte do comportamento e a comunicação entre o Ivandro e o Marcelo. Quero também agradecer a todos os participantes e que podem ir comentando, fazendo questões. Eu e o Marcelo estamos aqui. Quero também agradecer ao nosso sponsor deste mês, que é RCM Etiquetas, uma fábrica e uma empresa portuguesa que faz etiquetas, rótulos, copos, montes de coisas que recomendo vivamente para quem precisar destes materiais para se inteirar do que é que faz é RCM Etiquetas, que está nos posts também. E sem mais delongas, se quiserem também estar presentes neste programa com produtos ou serviços que estejam ligados a áreas desta natureza, é com muito gosto que poderemos considerar com a nossa equipa. Sem mais delongas, então, vou convidar o Marcelo Pepe para se juntar à nossa conversa. Ora, cá temos. Só esperar um pouco para que ele entre. Alô, Marcelo, tudo bom com você? Olá! Ver se te ouço bem. Como está Tá o... ouvindo-me bem? Eu estou a ouvir perfeitamente bem. Os nossos seguidores, os nossos estoicos seguidores, estão a seguir-nos bem e estão a ouvir bem. Um oi para o Brasil. Olá, Cigana Luz, 13. Um oi do Brasil. Isto é uma grande comunidade, né, de língua portuguesa. Marcelo, é um prazer ter você aqui no meu Demais. programa, no meu show, né? Olha, sempre que você fala como brasileiro, me soa um tanto nordestino, daquele jeito de falar, né? Ah, Aquele é? jeito mais nordestino. Eu pensei que era mais de Mas, São Paulo, né? Eu pensei que era assim um jeito de mais de São Paulo, mas é mais nordestino. pois, Então eu tenho que... nós que é brasileiros estamos a falar diferente. Olha, tu estás no Rio de Janeiro, não é? Sim,
e estás aí como jornalista, tu estás há muito tempo no Brasil, entretanto tiveste aqui uma temporada em Portugal, depois voltaste ao Brasil, estás ligado à rádio, escreves livros, fazes treinos da comunicação para muita gente em termos presenciais e também online, e tens uma vasta experiência nesta área de falar em público. E nesse sentido, eu até ia te perguntar primeiro, não é, se tu concordas com uma frase, há aqui um livro que eu gosto bastante, mas não sei se tu, como és especialista da área, o que diz aqui é se concordas ou não com esta frase. A sua rede de contactos é vital para alcançar o sucesso no seu marketing pessoal. Portanto, isto é um autor que é muito bom, eu não sei se conheces, portanto, este é um livro. Este é o livro A Venda Antes da Venda. A venda antes da venda, exatamente, não é? O que é que isto significa para ti e o que é que representou este trabalho do teu livro? Uhum. Quando nós pensamos no nosso marketing pessoal, na nossa imagem, falar, se comunicar bem em público, falar com facilidade diante de grupos, ou seja, o principal, que tenho certeza absoluta que aí no teu consultório atendes várias pessoas que têm inibição Uhum, para chegar diante de um grupo e rapidamente se entrosar, rapidamente participar de uma conversa. uhum, Falar bem em público, desenvolver a sua oratória ajuda muito no seu marketing pessoal. As pessoas querem ver o que você tem dentro de você. uhum. E quando a pessoa se comunica bem, quando a pessoa expressa bem suas ideias, ela projeta o que ela tem dentro. Ela projeta uma imagem positiva a respeito dela. Como nós acompanhamos um exemplo, você mesmo, Ivandro, Uhum. que se comunica bem, tem muito talento para comunicação, para palestras, para oratória, como chamamos mais Muito, no muito Brasil, obrigado, falar em né? público. E isso acaba te ajudando a projetar a sua imagem através dos vídeos, Uhum. através das apresentações em público. Então, realmente, isso é Sabes que algo muito, que agrega muito. muito do que são aquilo que nós mostramos em certas circunstâncias tem uma história. E é isso que importa também as pessoas perceberem que para nós conseguirmos desenvolver alguma competência, há um trabalho prévio que as pessoas têm que aceitar que tem que ser feito. Ou seja, há aquele período de tempo em que nós precisamos aceitar um desconforto tolerável para fazer algumas figuras menos, uh, menos competentes, mas que são necessárias atravessar para se conseguir chegar ao resultado. Porque ninguém vai conseguir falar bem logo nas primeiras tentativas. Portanto, vai haver realmente umas figuras Exato. tristes que vamos ter que passar. E algo que você trabalha, que é algo que eu guardei muito das tuas apresentações no Porto, quando aí vivi, em Portugal, e tivemos oportunidades de travar algumas conversas, Uhum, algo que eu sempre ouvia você dizer, e que eu concordo por demais, é que todo negócio, toda empresa, todo empreendimento depende do bem-estar psicológico dos sócios, do dono do negócio. E uhum, muitas vezes nós nos bloqueamos, não é verdade? Nos bloqueamos os nossos negócios, uhum. porque na verdade nós estamos com bloqueios psicológicos. Então é preciso primeiro tratar o empresário para depois tratar a empresa. Muitos Certo. empresários estão com dificuldades financeiras ou com dificuldades de logística, de Uhum, recursos humanos, bom, de produção, de administração, de finanças, e na verdade ele precisava primeiramente trabalhar o psicológico do dono do negócio, que às vezes o bloqueio está nele. A gente vê aí pessoas com um potencial gigantesco para alcançar resultados uhum. fantásticos na vida e é um bloqueio lá E dentro. se calhar, Assim como esse bloqueio, se calhar esse medo de falar em esse público. medo e esse bloqueio tem a ver, se calhar, com uma das características mais frequentes na maior parte das empresas, tal como nas famílias. Saber comunicar é uma arte que é importante as pessoas desenvolverem, não é? O que é Sim, você comunicação? falou bem. O que é comunicação? Como O desculpa? que é comunicação? Para as pessoas perceberem melhor E um bocadinho o porquê que é importante a comunicação e o que é que isto representa. comunicar, a palavra comunicar, que vem do latim comunicare, é tornar comum algo que está aqui dentro de você e que precisa ser transmitido para fora. Então, Uhum, tornar comum, comunicare.
E a comunicação não é aquilo que você diz. Comunicação é como os outros te entendem, como os outros te percebem. Ou seja, a tua comunicação depende muito mais de quem está te ouvindo te compreender do que você saber falar o que quer dizer. Você precisa se fazer Uhum. ser entendido. Por isso que a comunicação é muito importante, é uma via de mão dupla, sim. Uhum. Agora, a comunicação depende muito de você, comunicador, entrar na linguagem e na realidade do teu interlocutor, para que ele te perceba, te entenda claramente. Isso, Então, a comunicação é muito importante. isso faz lembrar, ainda hoje tive portanto, um empresário que está ligado a uma grande empresa e o problema é realmente as questões de estarem nas reuniões e conseguirem partilhar informação. E uma coisa, de propósito do que estás a dizer, em termos de comunicação, nós sabemos que quanto mais eu estou preocupado em esperar que tu acabes de falar e eu estou a pensar no que eu quero dizer, mais isto atrapalha a comunicação, porque eu não estou na sequência, ou seja, eu tenho que estar a dançar de acordo com a informação que chega. Portanto, eu se estiver realmente mais preocupado em ouvir o que tu estás a dizer e vou ouvindo e vou interagindo e vou deixando fluir nesta dança entre um emissor e um receptor, nós se calhar vamos comunicar melhor do que eu estar à espera que tu acabes de dizer as coisas e eu estou preocupado com aquilo que eu quero dizer, em vez de estar a ouvir o que tu estás a dizer. Porque dentro do que você acabou de dizer aí tem um gigantesco conteúdo. E a pessoa que só se preocupa em dizer algo, em falar algo depois do outro e não se preocupa em ouvir, ela perde um grande conteúdo. A gente vê muito isso realmente em reuniões de empresa. As reuniões acontecem muito assim, as pessoas estão, mas olha, peraí, que eu vou falar, peraí. E a pessoa está ali tentando concluir e a outra está querendo falar, não está querendo ouvir. É como nos casais, é a mesma coisa nos casais, quando estão a conversar e depois isso dá discussão, a discussão eles não estão a ouvir o que o outro está a dizer, eles querem é que o outro se cala porque agora vais ter que ouvir o que eu quero dizer. Sim, existe uma palavra, né, que nós usamos muito na comunicação que se chama empatia. É você saber realmente entender o outro. Tem até um livro que eu tenho estudado bastante o assunto da comunicação não violenta. Comunicação não violenta é algo que vem sendo trabalhado já há décadas. O Marshall Rosenberg que criou esse conceito lá pelos anos 60, 70, em que era apoiado em você entender o que o outro está sentindo, entender as necessidades do outro e os pedidos do outro. E não apenas querer você dizer alguma coisa para o outro te entender. Mas na comunicação não violenta é muito importante que você esteja preocupado em entender. Às vezes, não sei se interrompeu, não sei se deu um corte aí na transmissão. Da imagem sim, mas o som não, o som mas... Então, às vezes as pessoas estão muito preocupadas em falar, e existe uma riqueza gigantesca no ouvir. Quando nós ouvimos atentamente, é claro que aí nesse momento nós estamos falando das comunicações interpessoais, reuniões, relacionamento com casal, apresentações em empresa, interações com outras pessoas, negociações. Agora, é claro que quando você vai falar em público, uma palestra, é óbvio que você fala mais. E a única coisa que você ouve é o feedback que você tem, o retorno que você tem da tua plateia, quando a tua plateia assente positivamente, quando responde positivamente a tua mensagem, quando sorri, quando aplaude, quando ri, quando apoia. Claro que aí existe um feedback, mas não há esta interação. Pois. Você acaba falando mais. Por isso é que tu basicamente estás a dizer a importância de duas componentes. Uma, que é a competência, porque tu tens que ter a competência para saber comunicar aquilo que te compete, que é a tua área. E depois tem a segunda componente, que é saber ouvir o público ou a audiência ou o outro, para que tu consigas juntar aquilo que tu queres dizer com a fluência da comunicação, da conversa. Eu estou a dizer isto porquê? Porque ainda hoje estava com uma pessoa em consulta e de facto o problema até calhou bem, porque hoje ia ter esta live contigo
E foi bom ter estas duas situações, porque realmente traz ao de cima esta importância da competência, de saberes o que vais dizer, por um lado, porque tens de ter a estrutura contigo, mas se tu estás seguro da tua estrutura, é mais fácil depois adaptar às circunstâncias, a ouvir a audiência, a ouvir o outro, a conseguires interagir com isso. Porque a minha área é estarmos quase que de sessão a sessão com cada pessoa. E eu posso ter a estratégia ou a estrutura do processo de uma intervenção terapêutica, que acaba por ser mais exigente do que, por exemplo, uma conversa de uma live ou de uma interação simples com alguém, porque, aliás, isto para mim até serve para descontrair, porque eu não estou a precisar aqui orientar alguma coisa na tua vida, e portanto dá para fluir a conversa. Mas mal era se, sei lá, nas minhas consultas diárias e ao longo dos anos eu tivesse que ter a sequência das perguntas ou da conversa decorada para fazer isso durante o processo de interação. Ou seja, nós vamos falhar sempre mais se eu estiver mais rígido na comunicação em vez de saber ouvir o momento. E para isso a empatia é fundamental. Na área de vendas nós falamos muito isso, né, Ivandro? Que um bom vendedor, um bom comercial, um bom vendedor, ele é aquele que ouve, que escuta mais o seu cliente. Porque o cliente certamente tem como ajudar bastante no processo. Se ele seguir aquele script, ele segue aquele texto padrão e vai blá, 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 falando todo aquele texto, metralhando, certo. O que acontece? Às vezes ele fala algo que não é adequado àquele cliente específico. Aquele cliente é um cliente, vamos dizer, tem um perfil mais desportivo, é um cliente mais do desporto, da alimentação saudável, mas aí ele vai para um outro discurso da Coca-Cola, do hambúrguer, e aí o discurso é diferente daquele cliente. Por quê? Porque ele não ouviu. Se ele se atentasse um pouco a ouvir o que aquele cliente tem a dizer, ele teria um discurso muito melhor. E assim é na terapia, certo. Assim é na interação do coaching. Você tem que ouvir para realmente dizer aquilo que é o ideal para ser dito. Certo. As pessoas às vezes conversam, tanto contigo quanto comigo, certamente contigo, conversam sobre assuntos da vida delas, ou terapeuticamente, ou por consultoria. E o que acontece? Quando chega no final da conversa, ela diz assim: meu Deus, parece que você me conhece muito bem. Certo. Simplesmente porque você o ouviu, porque você emprestou os ouvidos. E é terapêutico porque alivia, não é? Aliás, isso acontece em tudo na vida, na relação conjugal, na relação com os colegas de trabalho, na relação com uma audiência, na relação com os vizinhos. Quanto mais nós conseguimos ouvir-nos uns aos outros, aliás, isso é o que nos permite até saber viver em comunidade. Conseguimos criar grupos, conseguimos aumentar o sentimento de pertença, porque hoje em dia até acabamos por ver muitas pessoas que, por causa de questões ou ideológicas, ou políticas, ou pessoais, mas que acabam por causa dos algoritmos das redes sociais, acabam por ficar tão enviesadas que quase que inibem a comunicação com quem pensa diferente. Como se pensar diferente, como se eu pensar diferente de ti fosse motivo para que não pudéssemos conversar. Ou seja, basicamente isto acaba por ser muito mais imaturo eu não ter a disponibilidade para ouvir o teu ponto de vista, tu ouvires o meu, depois eu contra-argumento contra o teu, depois tu contra-argumentas contra o meu, e se calhar é essa interação e essa conversa, como diz aqui a Parolles Poesia, ouvir além das palavras, em que nós vamos, de facto, deixar fluir a conversa e sentindo a conversa para que provavelmente o que vai acontecer é que vai ser muito mais aquilo que conseguimos chegar a consensos, para termos um ponto de encontro, se calhar nas nossas opiniões, ou pelo menos encontrarmos uma forma de funcionarmos em conjunto. Porque ao fim e ao cabo é isso que implica nas empresas, nas famílias, na sociedade, é nós conseguimos funcionar em conjunto. E sem comunicação, isto não dá, não é? Nós temos que ter, ao mesmo tempo, nós temos que ter a sabedoria de ouvir porque as ideias podem ser contrárias às nossas e se somarem, não serem algo que nos prejudique, algo que soma, certo. Mas também, ao mesmo tempo, temos que ser inteligentes o suficiente para sabermos a hora de nos calar. Sim. Eu conversava recente, há poucos dias, conversava até com a minha filha mesmo, a Marcele. Tem que te dar aí um... Oh, yes! Oh, yes! Tem aí. Yes! Isso aí.
É um botão de sim. Pokéball é esse? É para dizer não. Este é para sim. Estás a dizer que estás a Ah, acabar. sim. Nós conversávamos sobre assuntos em que eu tinha uma visão política, eu tenho uma visão mais para a direita, a minha Certo. filha com uma visão mais para a esquerda, na orientação política, na Aham. organização do Estado. E ela me disse: Olha, não adianta você falar o que você está falando, porque eu já tenho a minha ideia formada, você já tem a tua ideia formada, a gente está perdendo tempo com isso Certo. aqui. E, de certa maneira, é sábio. É Uhum. sábio. Por quê? Porque nós temos que ter a sabedoria de dizer: não adianta dar murro em ponta de faca. Se os dois não estiverem aptos a ouvir um ao outro, Certo. a ouvir os argumentos dos dois lados, realmente o mais sábio é que pelo menos um deles, um dos dois, Certo, certo. diga assim: não, não precisamos discutir. Mas geralmente o mais maduro geralmente é o mais flexível, porque o mais É, em rígido é o geral. que tem mais dificuldade de facto em se adaptar. E nós, para conseguirmos adaptar, precisamos ter sempre maior flexibilidade. Por exemplo, em termos emocionais, tudo que nós temos, tristeza rígida, são depressões, preocupações rígidas são perturbações de ansiedade, medos específicos rígidos são fobias. Portanto, características da personalidade rígidas, com mais de 2, 3 anos, já começa a ser perturbação de personalidade. E, portanto, tudo que tem a ver com rigidez funcional, em que nos altera o nosso padrão de funcionamento na relação com o mundo, está sempre associado a maior vulnerabilidade ou perturbação mental. Então, o que é saudável é, de facto, nós temos esta capacidade de diálogo e de melhorar a comunicação, em que temos pontos de vista diferentes. Aliás, a história mostra isso, que é precisamente por pontos de vista diferentes que nós evoluímos, que nós fomos saindo do sítio. Porque se estivéssemos sempre Verdade. certos, nós nunca teríamos evoluído. Então, é graças a esta comunicação entre uns emissores, outros receptores, vão argumentando, e quando nós conseguimos decompor em partes os argumentos e conseguindo sustentar melhor os argumentos de cada um, chega uma altura em que eu já não consigo sustentar os meus e vou-te dar razão. E é isso que depois nos faz comunicar melhor, para termos esta arte E, de... e nos faz crescer cada Exatamente. vez mais, não é? Verdade. Você tocava nesse ponto da rigidez nas apresentações, Uhum. até mesmo se a pessoa for muito rígida corporalmente, se o corpo da Pé de pessoa for chumbo, não muito é? Um pé de rígido, chumbo. aquela pessoa muito dura durante uma apresentação, não tiver um molejo, não tiver um balanço, essa pessoa também não se comunica bem porque ela está rígida. Se ela estiver rígida aqui dentro, estiver Uhum. rígida nas suas ideias, ou seja, estiver muito presa ao discurso decorado, memorizado, Uhum. ela também vai ter uma dificuldade na comunicação. E a verdadeira comunicação é aquela que você entra no coração da outra pessoa e, como falou ainda há pouco Paroles Poesia, Uhum. minha filha, né? Minha filha Marcele Ah, ok. conhece o Paroles Poesia. Muito bem. Então, o que a Marcele escreveu ali? A gente tem que ir além das palavras, temos Certo. que entrar, não temos que nos limitar ao que é dito, mas sim a intenção daquilo que é dito, Sim, o sim. que está por trás daquela comunicação. E quando nós fazemos uma apresentação em público, é importante que você tenha em mente qual é o objetivo da minha apresentação. O que eu quero que a minha plateia ou o meu interlocutor sinta, saiba ou faça. Eu tenho que ter Isso é mesmo importante. O ou sentir, o sentimento. saiba ou faça. Porque o que se nota muitas vezes é que o apresentador ou a pessoa que está a apresentar a informação, se calhar quer mostrar que sabe, mas esquece-se o que é que a audiência quer. Quer fazer a audiência saber alguma coisa Exato. nova. E Aham. não ficar se exibindo, olha, eu sou o Bambambam, aí Certo, mostra certo. lá todo o currículo, e às vezes isso aí não chega no Claro. coração da tua plateia. É importante que você mostre para as pessoas o que elas irão alcançar ao final da tua intervenção, ao final da tua palestra. Uhum. O que elas vão aprender? O que é que Então elas você ganham, não é? O antecipa que é que elas vão o ganhar? que elas ganham, o Uhum. que vão ganhar com isso. E se você já começa, isso é tudo na vida, não apenas uma apresentação, mas tudo na sua vida, uma reunião, uma negociação, um projeto que você vai desenvolver, se você já inicia esse projeto com um objetivo claro em mente, onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo de médio e longo prazo, qual é o meu Uhum. objetivo para o final desta live, se você já começa com esse objetivo em mente, você consegue
entregar um resultado E quanto melhor. mais simples, Isso é melhor. rígido. E quanto mais simples É, for a mensagem que queremos passar, melhor. Porque isso é importante, é que conseguimos. Uma das coisas que os jovens, que eu noto na maior parte dos jovens, é que eles acabam por ser muito críticos de tudo que está errado e tudo que é injusto. assim. E pronto, e de facto é verdade, o mundo tem muita coisa injusta, tem muita coisa que deve ser melhorada e de facto nós precisamos chamar a atenção disso. Mas quando nós pomos apenas o foco em nós próprios, pelo que nós passamos, pelas nossas dificuldades, pela nossa trajetória, e queremos quase que o mundo nos reconheça valor ou que o mundo nos dê hipótese, e nós vamos, por exemplo, a 10 entrevistas e não conseguimos a oportunidade e depois começamos a achar que é o mundo que está contra nós, e há jovens que eu vejo que depois ficam assim com uma atitude muito de vítima, porque ninguém me ajuda, e porque só eu sei o que passei, e só eu sei as dificuldades que eu tive. E de facto é verdade, ele sabe, mas o mundo não sabe. Agora, se ele vai procurar uma oportunidade de trabalho e vai querer essa oportunidade em função do que ele passou ou do que ele sofreu, o mundo não está a ganhar nada com isso. Então, se calhar, o discurso, em vez de ser focado nele, é essencialmente o que é que ele acrescenta ao mundo. Portanto, se eu for para a entrevista de emprego e conseguir dizer o que é a empresa vai ganhar comigo, com o que eu sei fazer, se calhar eu vou ser mais ouvido nessa comunicação do que eu dizer porque eu estou a sofrer muito, porque eu quero pagar a casa, porque eu quero devolver o dinheiro aos meus pais, porque eu quero isto, porque eu quero aquilo. Isto é aquela expressão que até se brinca hoje em dia, que é o me, myself and I, e não pode ter esta lógica, não, nós estamos a conseguir é servir o outro. É só o umbigo, né? A pessoa só pensa em si própria e o que ela Fazem pode isto por alcançar. opção, é importante que se perceba isto. Os jovens não fazem isto por opção, é quase que uma dinâmica muito resultante das redes sociais e da comunicação com que aparece nas redes sociais, porque os algoritmos acabam de estar muito centrados naquilo que somos nós, que são as nossas características, os nossos gostos, as nossas vontades, e portanto os algoritmos acabam por afunilar a informação para aquilo que tem a ver connosco. E nós esquecemos que o mundo não funciona assim. Eu, quanto mais consigo acrescentar ao mundo, mais o mundo procura. Quanto menos eu acrescento ao mundo, o mundo, obviamente, não me ouve tanto. E para isso é que é preciso saber comunicar com essas três coisas que tu disseste, que é o ter foco, o ter... qual era a segunda? O saber. Não, fazer o público, ao final de uma apresentação, Certo. fazer com que o público sinta, saiba ou faça É isso. algo. Você tem que ter um objetivo para que o público faça algum resultado. Uma das perguntas que eu me faço muito no início das minhas apresentações, e eu ensino os meus alunos dessa maneira, quando eu ensino oratória, quando eu ensino a falar em público, quando eu dou as minhas formações, as minhas aulas, eu digo assim, você não tem que se preocupar em como você vai se sair na sua apresentação. Mude o foco para o teu público, para a tua plateia e pense como é que a minha plateia vai se sair com a minha apresentação. Como é que a minha plateia vai trabalhar? Eu quero que a minha plateia se saia bem, não eu. É como se eu fosse o líder de uma equipe. Eu não tenho que me preocupar com a minha liderança ser boa. Eu sou um excelente líder. Não, eu tenho que fazer que com a minha liderança, a minha equipe seja excelente. Ou seja, você é o veículo. Da mesma maneira, a minha plateia. É o veículo. Você é o veículo para o sucesso da plateia. O facilitador, sim, o condutor daquilo. Porque eu tenho que ajudar o meu time a se sair bem. E eu tenho que enxergar a minha plateia, e eu dou muitas formações agora, durante os últimos praticamente 12 meses, eu tenho dado formações online o tempo todo, e os treinamentos, as formações que eu dou online, são sempre com muitas turmas variadas, já foram dezenas de turmas em várias cidades do Brasil, e algumas até já fiz com Portugal também. Certo. E uma das preocupações que eu tenho são sempre assim, na hora que começa a turma, eu olho para aquelas carinhas, para aquelas fotos lá no Zoom, certo. e penso assim, como que aquelas pessoas vão terminar o dia? Como aquelas pessoas vão terminar esta turma, esta formação? Aí eu penso, poxa, o desenvolvimento na carreira delas. Isso me faz o quê? Automaticamente me faz pensar na linguagem do meu público. Eu não falo na minha linguagem.
Eu A tenho que tal falar na linguagem o estar no dos lugar meus deles, não clientes. é? A empatia, que é o estar no lugar deles. Eu tenho de estar no lugar deles para falar nas necessidades deles, que não são as minhas. Certo? As minhas necessidades, eu hoje, aos 50 anos de idade, tenho necessidades diferentes de alguns alunos que eu tenho nas formações com 24, 23 Claro. anos de idade, que são estagiários numa empresa, que estão a cursar uma faculdade agora, Uhum. e eu tenho que entrar naquela realidade deles. Eu tenho que pensar coisas que eu não penso para a minha Uhum. vida. Eu não penso em ser um colaborador, eu não penso em construir uma carreira dentro de uma multinacional. Eu não penso nisso. Uhum. Não penso, não Mas penso mesmo. consegues adaptar o Mas know-how, consigo que é a tua área, entrar na realidade deles. exatamente, não é? Aí Uhum. eu entro na realidade do meu interlocutor para que a minha comunicação seja mais efetiva, Uhum. né? Isso a gente mistura conhecimentos de várias áreas, do jornalismo, da Certo. publicidade, não é? Da escrita, Uhum. da Sim. comunicação em geral, tudo isso está muito interligado, são E muitas qual é aquela coisas que vão se queixa, envolvendo. ou a necessidade maior que tu sentes na maior parte das pessoas? Ou seja, o que é que elas mais reclamam sobre a arte da oratória? Qual é a dificuldade? Olha, eu vou te falar algumas aqui que me vêm à mente, assim, Aham. de bate-pronto, que eu acredito que sejam as mais relevantes. A primeira que muitas pessoas relatam é: eu não organizo bem as minhas ideias. Eu não Uhum. consigo organizar as ideias. Essa é uma reclamação número um. E organizar as ideias, por que que elas sentem confusão mental? Porque você sabe que o nosso cérebro, internamente, nós temos um diálogo interno. Uhum. Nós temos uma comunicação. Aqui dentro, enquanto eu falo contigo, há pensamentos paralelos que acontecem aqui dentro. Uhum. Mas eu tenho que ter consciência que a minha boca só fala de maneira linear. Ou seja, todas as ideias que surgem aqui na nossa live, na nossa conversa, são lineares, são Certo. sequenciais. Uhum. Mas os meus pensamentos são randômicos, são aleatórios. Uhum. Só que se eu deixar com que a minha voz interna se confunda com a voz que eu estou falando e ouvindo, eu vou criar uma confusão mental e eu acho que as minhas ideias estão confusas. Uhum. E o que eu oriento aos meus clientes é: grave-se, grave a sua apresentação. Igual esta live que está Uhum. aqui acontecendo, depois a pessoa pode assisti-la novamente gravada. E Sabes, quando você sabes que grava, essa componente de gravar a nossa oratória é uma das sim, estratégias que também se usa em termos de intervenção quando existem perturbações de ansiedade da exposição ao público, que é a pessoa sim, conseguir ter espelhos de si própria, ou em termos de som, ou em termos de imagem, por forma que isso. consigam ter esse reflexo. Sim, é o autoconhecimento. Uhum. É quando você tem uma dificuldade muito grande de se comunicar em público porque você não sabe exatamente o que as pessoas estão ouvindo Uhum. e vendo. Aí o que que acontece? Você tem um bloqueio, você diz assim: não, minhas ideias são confusas. Mas você já ouviu as suas ideias para saber que elas são confusas? Uhum. E a pessoa nunca ouviu, nunca se gravou. Quando ela se grava, ela vai ouvir e falar: até que aqueles pensamentos todos que estavam na minha cabeça não foram gravados. Foi. Ninguém ouviu aqueles pensamentos todos. Isso é Claro. uma das reclamações. E há aquele problema de autoestima, há Uhum. um problema que muitas pessoas procuram as duas linhas, tanto a psicoterapia Uhum. quanto a comunicação em público, treinamento, o treino de comunicação em público, são duas vias que são complementares. Uhum. Um psicólogo, não sei se você atua na terapia Sim, cognitivo-comportamental, sim, é uma das através da áreas, sim, TCC. sim. Então, a TCC, um dos preceitos é a dessensibilização. Quando você Uhum. tem algo que te causa medo, você tem que dessensibilizar aquilo. Certo. E a dessensibilização é exatamente você se expor àquilo que te causa medo, àquilo que Uhum. te causa aflição, ansiedade. E é quando você se expõe e acaba conquistando um reforço positivo daquela exposição, é que você acaba por dessensibilizar e consegue vencer aquele bloqueio. Isso é E aquilo muita que, gente tem esse isso é bloqueio. aquilo que dizíamos no início, daquela zona de desconforto tolerável, que nós precisamos de facto entrar nesse terreno, desse desconforto, aceitando que ele é desconfortável, mas conseguimos tolerá-lo para treinar a competência. E é por isso que essa Uhum. desensibilização sistemática, e isso é uma das coisas que as pessoas que nos estão a ouvir podem fazer, que é, ao gravarem,
podem ir vendo ou gravarem sozinhos, ou gravarem quando estão no quarto sozinhas, ou depois no café sozinhas, ou depois quando já estão com alguém, e vão fazendo quase como uma hierarquia de vários contextos para verem onde é que começa de facto a ser mais difícil ou mais fácil para ultrapassar essa dificuldade. E se nós não tivermos essa consciência das situações ou dos contextos ou da forma como nós processamos a informação, porque nós temos que ouvir o nosso tom de voz, temos que ver a nossa imagem, não é? Porque nós temos um corpo que também é através do corpo que nós manifestamos a informação e comunicamos, e tudo vai contar, o timbre, o tom, a qualidade das palavras. E se eu começo a pensar demasiado rápido e não consigo dizer as palavras bem articuladas, se calhar depois tu não entendes, eu vou achar que tu não estás a entender e que se calhar eu é que não estou a explicar bem, depois tu começas a ficar ansioso, então isso depois desenvolve as perturbações da ansiedade, que deve ser outra queixa que também deves ter. Muita gente quando está a falar em público. Isso. E é importante isso que você disse. A prática nos leva à perfeição. Nós temos que praticar. Assim como ninguém é capaz de conduzir um veículo, dirigir um carro com habilidade, com qualidade, com excelência, se não praticar, se não tiver horas e horas a conduzir um carro. É muito importante ter a prática para andar de bicicleta, de trotinete, lá de patinete, para correr, para caminhar, para nadar, para fazer tudo que nós fazemos, nós precisamos de prática. E a prática na comunicação, na oratória, na oralização do que você está dizendo, essa prática é muito importante, porque o nosso pensamento, Ivandro, é fruto da linguagem. Se você articular bem uma linguagem, tiver uma boa leitura, Certo. ler livros, se instruir constantemente, tiver diálogos, isso vai exercitar o teu pensamento, porque o nosso pensamento é fruto de uma linguagem. Quanto mais rica for a linguagem que você domina, melhores serão os seus pensamentos. O problema é Por isso que... é tão importante, até nas terapias que você faz, que atende os teus clientes, é importante que ele verbalize o que ele está sentindo. Muito, porque exatamente claro. quando ele está verbalizando é que ele está construindo o pensamento que estava tão confuso na Sim, cabeça sim, sim. dele. E aumentar essa consciência ajuda a criar uma narrativa que faça mais sentido. E se eu consigo ter uma narrativa que faz mais sentido, eu acalmo a minha agitação emocional. O que depois faz com que eu consiga ter melhor performance, consiga depois ter um comportamento mais adequado com a audiência ou com o parceiro ou na empresa, porque eu acabo por conseguir comunicar melhor, porque geri melhor as emoções graças a essa articulação do pensamento. O problema é que toda a gente se calhar só pensa, se calhar, não é se calhar, é que a maior parte de nós, por regra, é só quando é estimulado pelo exterior é que acaba por pensar, por treinar a linguagem e o pensamento. Porque é os testes, são a matéria que tem que estudar para os exames, é o trabalho que tem que ser feito. E aquelas estratégias que possam ser criadas por nós mesmos, se calhar ficam em segundo plano, porque a pessoa acaba por quase que achar que eu, por mim, não vale a pena. Eu só, quando sou obrigada, é que vou ter que fazer. Ou seja, que exemplos ou que sugestões é que darias, por exemplo, a alguém que não tem muito consciência dessa forma de comunicar com os outros, como é que ela poderia melhorar a comunicação com os desconhecidos, por exemplo? Porque é isso que geralmente traz mais ansiedade. Do tipo, Marcelo, por favor, eu não consigo falar com a malta, aquele mundo é muito desconhecido, eu não entendo, por favor, me ajuda. Olha, algo que é muito importante, isso que nós dissemos ainda há pouco, ouvir. Muitas pessoas querem chegar a alguém, querem conversar, puxar um assunto, não é? Iniciar uma conversa com alguém. Acredito que seja essa a dúvida tua. Eu quero iniciar uma conversa com alguém, como é que eu inicio? Certo. Preste atenção no ambiente, faça um comentário, mas faça perguntas. Quando você pergunta, a outra pessoa te responde. Desde que você realmente preste atenção na resposta que ela te deu.
mas faça perguntas. Essa é uma maneira excelente de quebrar o gelo. Isso é bom porque se tu tiveres essa preocupação ao falar comigo, se tu estiveres a querer fazer perguntas, para mim vai ser um alívio porque não tenho que ser eu a ter que falar. Exato. Exato, olha que maravilha. E aí fica uma troca muito Aham. interessante. A outra pessoa é entrevistada, depois ela te entrevista, e dessa forma você não fica tão acreditando que tem que vir com um discurso pronto para conseguir Uhum. se enturmar, né? Para conseguir falar com as pessoas dentro de uma roda de amigos ou um círculo de Uhum. networking. Ah, não, como é que eu vou chegar ali? Eu não tenho assunto. Bom, claro que todos nós temos que ter algum assunto, mas é importante ver no ambiente, o que que dentro do Como diz ambiente a tua você filha, pode comentar. pessoas interessadas são interessantes. Sim, eu falo isso no meu livro, não é? Então, eu falo sobre o interesseiro. Há pessoas que chegam num grupo de networking Certo? apenas para pedir ajuda. Ah, eu tenho que pedir ajuda à minha rede de contatos. Aham. E, na verdade, você tem que ser interessante, não interesseiro. Você tem que ser aquela pessoa que ajuda. Uhum. E certamente as ajudas vão voltar também. Claro, claro. Ou seja, é acrescentar valor, é o tal acrescentar valor ao outro, não é? E Exato, pessoas interessadas, exatamente. acaba, quando estamos a fazer perguntas, basicamente eu estou a mostrar interesse naquilo que é a tua vida, naquilo que é o que tu sabes, naquilo que é a tua experiência. E quer se queira, quer não, a conversa fica muito mais interessante. Se eu estiver Uhum. interessado no que tu me queres dizer, e é por isso que se calhar tu acrescentas mais conhecimento à minha vida se eu ouvir o que tu tens a dizer, do que eu dizer o que eu sei dizer, porque o que eu sei dizer já faz parte da minha vida, Claro, não né? é? No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, Carnegie. ele Aham, toca muito nesse ponto, aham. de você demonstrar interesse sincero no que o outro tem a dizer, no que o outro faz, ser aquela pessoa interessada verdadeiramente Yes, yes, baby. na pessoa que está diante Por de isso é que ti. temos duas ouvidas, duas orelhas, que é para ouvir mais do que se fala. Ouvir mais, exatamente. E uma Isso boca. mudaria muito a comunicação, Ivandro, mudaria muito a Uhum, comunicação se nós desenvolvermos a escutatória, a habilidade de escutar. É uhum. muito importante isso, porque mudaria os conflitos dentro de casa. Todas as pessoas querem falar muito, mas elas não querem ouvir. E é Certo. importante desenvolver isso, e é a base, como eu disse anteriormente, da comunicação não violenta. Exatamente você ouvir mais Uhum, e buscar falar menos, prestar mais atenção nas necessidades e nos sentimentos do teu interlocutor. uhum. Aliás, a ansiedade que surge na comunicação com o outro, a ansiedade tem uma relação direta com a minha preocupação com o que eu quero dizer. Portanto, quanto mais eu estou preocupado com aquilo que eu quero dizer, com a forma como eu acho que o outro vai pensar de mim, e começo a estar preocupado não no que eu sei e naquilo que me compete, mas começo a pôr-me no julgamento do outro, isso vai atrapalhar imenso a minha performance e a minha comunicação, o que depois me vai predispor para a ansiedade. E a ansiedade é eu Uhum. querer controlar a informação que eu não consigo controlar. Porque a partir do momento que tu comunicas e que tu transmites o que tu queres dizer, uh, lançaste a informação e depois é deixar fluir. Se tu estás preocupado com o retorno dessa informação no sentido de, de estar Da da aprovação, né? Você está aprovação, esperando a aprovação do outro, como é que está essa, esperando a aceitação. como é que Isso essa acontece parte, muito. como é que essa parte tu notas nos teus alunos essa preocupação? Eles têm essa necessidade de serem aprovados, do que é que o outro vai pensar? Todos nós temos, em graus variados, todos nós temos a necessidade da aceitação. Uhum. Nós temos essa carência, não sei em que fase da formação do psique humano de Freud se encaixaria isso, É a mas estrutura todos nós social, temos. claro. Aliás, nós precisamos de ter um Exato. pouco isso para funcionarmos em conjunto, não é? Porque ao fim e ao cabo isso é o que nos E mantém. essa aceitação, ela cria muitas vezes uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque nós não temos medo de falar em público, nós temos medo de falhar.
em público, de cometer um deslize, de cometer algum vacilo e Uhum. as pessoas perceberem. Por quê? A grande aflição e a grande ansiedade que as pessoas têm ao enfrentar uma plateia é Uhum. exatamente o medo do julgamento. E todas as pessoas, praticamente todas as pessoas, É a entram. maior fobia, é uma das maiores fobias do mundo. Acho que é mesmo a maior fobia que neste momento Sim, atinge a maior parte das pessoas no mundo. e elas têm essa fobia por quê? Porque elas acreditam que vão ser julgadas, que vão ser comparadas. Quando, na verdade, se eu vou assistir a uma palestra tua, o que, que eu faço? Eu quero saber do que eu vou aprender, do Uhum. que eu vou ganhar com essa palestra. Se eu vou assistir a uma formação, eu não estou preocupado, sinceramente, se o professor é bom, se o professor gagueja, se o professor fala né, fala é. Eu não vou nem mesmo Uhum. como professor de comunicação em público, eu me preocupo com isso, porque a minha preocupação número um é o que Yes, 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 tem yes. aí que interessa para mim. Uhum. Isso é, E às vezes... yes, yes, yes. Isso é, isso Bom, é, isso é, eu tenho um aqui verde também, mas é a caixa do meu óculos. ok. Isso é aquilo que se chama clinicamente que é a glossofobia, que é realmente aquela medo de conseguirmos falar publicamente. E quer se queira, quer não, perde-se muitas, se calhar há muita gente que perde oportunidades de trabalho e perde carreiras, eventualmente, porque permite que este medo se coloque no meio do caminho daquilo que eles querem. E acaso que abdicam de fazer o percurso por causa disso. Alguém aqui nos nossos seguidores tem essas dificuldades ou esse medo de uma forma acentuada para lidar com audiências? Porque isso é uma das coisas que eu noto na prática clínica, que é esse medo acentuado de conseguirem expor-se ao mundo e que até têm algo a acrescentar, só que por causa do julgamento e da crítica do outro, Uhum. acabam por ofuscar e se amedrontar, em vez de só apenas se preocupar. Ou seja, nós devemos ficar preocupados, mas não amedrontados. Porque o amedrontado Isso. inibe. E nós, se nos inibimos, nós nunca vamos conseguir mostrar o nosso valor. E a pessoa que não mostra o valor vai acabar por perder oportunidades na vida para a competência que tem. E quando nós perdemos Exato. oportunidades para as nossas competências, nós começamos a ter aquilo que é azar. Não é? O azar da vida é isso. É nós Exatamente. perdermos a O que é oportunidade. sorte? Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Exatamente. E o azar é o quê? É quando a oportunidade encontra o despreparo. E Claro. é o que nós vemos. Muitas vezes as pessoas não falam em público, perdem oportunidades, como eu costumo brincar, as Uhum. oportunidades correm entre os dedos, como areia fina. Certo. Aquela oportunidade que poderia ser daquela pessoa de se apresentar, de conquistar uma Uhum. oportunidade, um emprego, aquela pessoa não aproveita, deixa um outro falar no lugar dela, e aí o que, que acontece? Ela perde oportunidades. E Uhum. ela vai ver que o outro foi, falou, mas não teve nada de especial, nada melhor do que ele. Ele até diria, poxa, eu falaria até melhor, mas não foi falar. Olha, E ao não se comunicar, perde oportunidades. uma dúvida que muita gente tem e que de certeza que deves ouvir isso com frequência. Marcelo, me diz uma coisa. Porquê que quando eu olho para uma audiência, eu não quero que haja luz na audiência? Eu quero tudo escuro. Eu não quero ver olhos. O que é que os olhos interferem com a comunicação? É o medo do julgamento. Eu, por exemplo, gosto da minha plateia iluminada, gosto da sala iluminada, não gosto de salas escuras para me apresentar em público. Uhum. Eu gosto que todos ali estejam bem vistos. Eu gosto muito do feedback, mas isso é um costume. Você tem que se acostumar com a tua audiência, tem que se acostumar com a tua plateia para que olhar nos olhos do seu público não seja um problema. Claro. Você tem que se acostumar com isso. E, na verdade, é um grande benefício ter o olhar de volta da tua plateia. Muitas pessoas, Ivandro, quando vão fazer apresentações, elas olham assim rápido para vários lugares na plateia e não fixam o olhar Certo. em uma pessoa de cada vez. Ela tem que olhar para uma pessoa de cada vez. Ela não pode tentar olhar para um monte. Olha Uhum. para um, fica ali alguns segundos
a olhar para uma pessoa. Depois você dirige o olhar para uma outra e mantém o olhar fixo, olhando para aquela pessoa ali na plateia. Depois olha para uma pessoa do outro lado e vai mantendo a interação, conversando com aquela pessoa, até que volta o olhar para outros. Isso numa reunião na empresa, o olhar tem que ser treinado e as pessoas às vezes querem fugir do olhar. Sim. Algumas pessoas dão dicas para olhar para o fundo da sala, olhar para o chão, olhar para um ponto qualquer. E é importante desenvolver o contato visual. E isso tem a ver com a insegurança própria, porque quanto mais eu olho para o chão ou para os lados ou não olho para a pessoa, eu acabo por até perder a confiança do valor absoluto que eu posso ter. Porque quanto menos nós olhamos nos olhos uns dos outros, aliás, nós sabemos que a mentira, por exemplo, está associada a menor frequência de contacto visual. E, portanto, porque a pessoa quando mente não quer olhar muito nos olhos, está meio de lado, não é? E não consegue ter essa vontade. E, portanto, é um... Os olhos são a janela da alma. Exatamente, não é? E, portanto, quanto mais nós conseguirmos treinar essa competência, e isso treina-se no dia a dia. Não precisamos ir logo para quase que só treinar isso quando já está a casa a arder. Nós podemos treinar isso em laboratório, que é para depois ir para o jogo real. E essas brincadeiras, o role-playing, as interações, tudo isso conta, não é? Isso, o contato visual, quando conversa com alguém, ter o contato, olhar nos olhos das pessoas, isso é muito importante para transmitir maior confiança. Quanto mais não seja, olhar aqui para o meio da testa, não é? Porque pelo menos é uma forma mais simpática. Dá para olhar aqui para o terceiro olho. Exato. Isso também ajuda bastante quando você se acostuma. Uma dica que eu aprendi há poucos anos, uma dica muito interessante, é quando você não tem costume de olhar nos olhos, é você, quando for conversar com alguém, procure prestar atenção na cor dos olhos, porque às vezes eu converso com o Ivandro há algum tempo e não sei que o olho dele é preto, ou é castanho, ou é azul, ou é verde, não sei descrever. Por quê? Porque eu nunca olhei. Agora, se eu me condicionar na próxima conversa que eu tiver com aquela pessoa... Cá está, aumentar a consciência. Estás a aumentar a consciência. Aumentar a consciência e a atenção. Né, para que realmente eu olhe nos olhos e assim eu veja qual é a cor dos olhos, qual o formato da sobrancelha, o que eu posso, vamos dizer assim, discriminar dentro do rosto daquela pessoa, como é o formato do rosto dela. E tudo isso acontece quando nós realmente estamos no momento de atenção. Tu tens algum ritual que uses para te dar mais confiança ou segurança antes de entrar no palco? Olha, eu acredito muito, eu não tenho mais sofrido praticamente nada de ansiedade para falar em público. Agora, por outro lado, é importante ter medo. É importante não perder o medo, porque o medo te prepara. O medo é aquilo que te faz se preocupar em chegar mais cedo, em fazer um bom trabalho. Mas esse medo não se tornou uma ansiedade que me bloqueie ou que eleve demais o meu batimento cardíaco, a minha pressão arterial. Eu me mantenho tranquilo diante das apresentações. Mas o mais importante é colocar um sorriso no rosto durante as apresentações, lembrar de respirar profundamente para que oxigene o seu cérebro, para que você tenha o seu corpo oxigenado, você respire. Nós esquecemos de respirar, principalmente quando estamos ansiosos. Aquela respiração fica curtinha, né? Certo. Isso predispõe para as perturbações da ansiedade e para, no limite, os ataques de pânico. Por isso é que respirar é mesmo muito, muito importante. Saber respirar calmamente. E respirar é uma ação consciente. Embora a respiração seja inconsciente, mas respirar bem é uma ação consciente. Na meditação, para quem pratica meditação, sabe que você tem que se concentrar na sua respiração por um tempo, para que respire profundamente, retenha o ar nos pulmões, exale o ar calmamente, talvez pela boca. Conscientemente você vai respirar de maneira profunda e oxigenar seu corpo. Agora, se deixar para a ansiedade, muitas vezes a respiração é curta e acaba não oxigenando adequadamente. Um bom exemplo para as pessoas
perceberem se estão de facto a respirar bem ou se estão a respirar mal no seu dia a dia é, por exemplo, o número de suspiros ou de busca de ar que fazem durante o dia. Ou seja, se eu faço várias vezes ao longo do dia e faço muitas vezes isto é sinal de que eu ando de facto a respirar mal. Ou, em segundo lugar, ou que pode ser a segunda justificação, é o cansaço. Posso estar a dormir mal durante várias noites e isto faz com que tenha mais vezes essa respiração de ir buscar mais ar. E quando nós estamos mais nervosos, sim, a respiração ansiosa é isso. É nós conseguimos ter espaços curtos de respiração, de inspirar e expirar, e quanto mais eu consigo abrandar o ritmo respiratório, melhor vamos conseguir oxigenar e acalmar perante situações de maior avaliação ou de julgamento. E, acima de tudo, a mensagem que nós temos que colocar consciente é que se eu vou falar sobre algo, eu vou falar daquilo que eu sei falar e vou adaptar o que eu sei à interação e ao jogo com a audiência, com aqueles que me estão a ouvir. E, portanto, eu acabo por ir adaptando o que sabemos às circunstâncias da realidade que existe. Do que ignorarmos esse lado e, portanto, podemos estar ou muito focados só no que queremos dizer, o que vamos, obviamente, falhar depois na passar a mensagem, ou invertemos isto e estou só preocupado no que eles vão me julgar ou criticar, o que depois também altera a mensagem que eu quero passar, não é? Portanto, este jogo de conseguir dançar de acordo com a música que toca, de interagir com a audiência, é um exercício que se vai treinando ao longo do tempo, desde a escola, em que nós íamos para os trabalhos de apresentação nas disciplinas, e se nós não fugirmos dessa exposição nesses pequenos trabalhos, é uma forma de nós treinarmos essas competências para o futuro. Porque nota-se que nós, em termos académicos, fugimos das apresentações, fugimos das apresentações em público, de sermos voluntários nas salas de aula, quando os melhores sítios para se errar e para se treinar essas competências é nas formações, é nos meios académicos, é nesses treinos e nesses role-playings, onde temos um professor que nos orienta e que nos pode corrigir com sorte. Portanto, é um ganho até podermos estar a passar por essas experiências. Qual é a mensagem? Normalmente os mais jovens empurram para frente e acabam não enfrentando sim. experiências. Eu noto isso aqui em Portugal, quando eu dou aulas desde 2001. E quando muitas vezes peço voluntários nas aulas, não tenho basicamente alunos nenhum. Tenho que arranjar voluntários à força. Olha, João, Pedro, tu és voluntário. Rita, você é voluntária. Venha para cá. Enquanto que, por exemplo, quando estive nos Estados Unidos, em Memphis, as aulas, bastava o professor pedir voluntários e eram vários os alunos que se levantavam e davam o corpo às balas porque sabiam que, à partida, iam criticar o comportamento e não a pessoa. Perfeito. E isso é muito diferente. Estão acostumados aos speeches, né? Quando tu estás a fazer essas apresentações que dizias no online, agora com esta pandemia, tu consegues dar uma palestra ou falar do que sabes falar tão facilmente quando eles têm as câmaras ligadas ou quando têm as câmaras desligadas? Como é que é dar uma palestra com um ecrã preto, só de nomes? Sim. É claro que o feedback, o retorno de você ver ali a reação da tua plateia é muito importante. Quando às vezes você fala algo que você considera ou não engraçado, que tem ou não piada, e a pessoa do outro lado está sorrindo ou rindo ou até fazendo algum gesto, isso é óbvio que dá um calor à apresentação. Agora, é óbvio que, da mesma forma que nós estamos aqui agora, eu imagino que há aqui 10, 15, 20 pessoas que podem nos ver nesse momento. Eu tenho que ter a consciência que essas pessoas estão a me ver e a ouvir. Certo. Não aquela neura de eu não estou vendo ninguém, será que as pessoas estão realmente gostando ou não? Isso é uma insegurança fruto da pouca experiência. Quanto mais experiência eu tiver com as câmeras desligadas, ou seja, eu não vejo ninguém, eles me veem, mas eu não os vejo. Dessa maneira, quanto mais eu praticar essa experiência,
mais eu vou ficar seguro. E é o que acontece hoje. Eu Uhum. dou as minhas palestras para 25 alunos na empresa que me contratou e eles todos deixam as câmeras desligadas. Se eu não pedir para Uhum. ligar, eles não ligam. Então, só na hora que eles vão interagir comigo que eu peço a gentileza de ligar a câmera para que Certo. nós nos falemos Ou por seja, vídeo. cá está aquilo que estávamos a dizer há pouco, que é tu tens que treinar essa zona de desconforto tolerável. Exatamente. Exatamente. Até que você se acostuma. Eu tenho uma experiência no rádio, rádio é Uhum. muito semelhante. Eu tenho experiência com os meus vídeos no meu canal no YouTube, que também são assim. Eu gravo para uma câmera. Eu Certo. olho para aquela roda preta Qual e é que é mais pronto. fácil? É mais fácil com audiência online, numa sala? É mais fácil na rádio ou no YouTube? Acredito que ao vivo é melhor. Presencialmente, em segundo lugar, ao vivo, como nós estamos aqui, porque há um calor específico no ao vivo, Certo? porque o ao vivo ele tem a impossibilidade do erro. Uhum. Não existe erro. Ah, vamos fazer de novo que não ficou bom. Não tem essa hipótese. Então, nós fazemos Uhum. ao vivo. Isso é muito importante. E por aí vai, gravar E, os e se calhar, e vídeos se ou calhar fazer. tem, quando é ao vivo, como não há safety net, nós se calhar até É, aumentamos a nossa competência ou a nossa dedicação porque sabemos que não é, há plano B para não regravar. tem plano B. Exatamente, não tem plano B. Por exemplo, na rádio, que é ao vivo, vamos e pronto. Certo, 8 minutos de programa, acabou o programa e do jeito que saiu, saiu. certo. E quando eu vou ver, o resultado foi bom. Agora, se Uhum. eu for gravar o programa, eu vou gravar. Aí eu faço 3, 4 vezes, às vezes, porque, peraí que não ficou bom aqui. Ainda vou Certo. lá e edito no software para tirar a parte onde houve algum errinho. Mas quando é ao vivo, não tem essa desculpa. Vai Uhum. do jeito que for. Até que você se acostuma de tal maneira que você começa a achar que é natural e é bom e é Uhum. positivo ser natural. Falar do jeito natural, com os erros naturais que você comete, e isso começa a ficar mais tranquilo. Nós ficamos menos engessados, não é? Menos rígidos. Menos rígidos. Ou seja, essa parte é importante porque estás a tocar quase para fechar em chave de ouro esta ideia de realmente do que é saber comunicar em público ou comunicar com os outros, que é a importância de sermos autênticos, de sermos verdadeiros, de sermos iguais a nós próprios, não é? Quanto mais genuína a pessoa é, mais ela também consegue comunicar melhor, não achas? Sim, quanto mais autêntica, genuína, assim, com Achas que certeza. isso é uma dificuldade grande de muito dos teus formandos e do teu público? Eles têm dificuldades em serem genuínos, em serem espontâneos e autênticos? Sim, sim. Há uma questão social também, que você sabe que nós somos animais sociais Uhum. e de comportamento. Ou seja, nós nos apoiamos nos modelos que existem na sociedade. Por exemplo, se eu tenho uma faculdade, eu faço faculdade e meus professores todos falam de um jeito. Uhum. Todos fazem os slides deles, os diapositivos daquele jeito. Quando eu for fazer a minha aula, Uhum. eu vou fazer do jeito que o meu professor faz. Se eu Certo. sou empregado numa empresa e o meu patrão conduz a reunião com um tom de voz, Uhum. com um formato, na minha vez eu vou fazer igual a ele, porque macaco vê, macaco faz. Nós vemos e replicamos o comportamento social. Certo. Nós somos animais sociais. Então acontece muito de algumas pessoas, quando vão fazer uma apresentação, Uhum. entram de maneira artificial. Não são elas mesmas. Elas Uhum. estão fazendo um tipo diferente. Elas imitam um tom de voz. É como os mídia, né? Os jornalistas São na todos TV. iguais, não é? Todos eles pegam o microfone e falam parecido. É. Todos falam de maneira muito Estamos parecida. aqui perfeitamente a vermos que 220 pessoas que estão aqui em frente ao hospital e elas não sabem, e é sempre aquele tom, aquele timbre, e quase É, podemos mudar o jornalista e eles dizem quase todos o mesmo.
são todos muito parecidos, com aquela mesma inflexão de voz, às vezes até com vícios semelhantes. Certo. Há muitos que ficam, estamos aqui, e fica fazendo aquele É verdade. Aquilo tudo é um vício, a pessoa mantém aquilo. Portanto, podemos rejeitar esse tipo de maneira de estar, não é? Ele quer ser aceito, não é, Ivan? Pois. O ser humano quer ser aceito. Se eu me vestir igual a você, vou pôr aqui uma roupa igual, como que eu me sinto se eu... Olha, que eu estou até de paletó. Como que eu me sinto se eu tiver com uma camisa também, uma gravata, conversando contigo? Eu vou me sentir aceito. É um rapport. Certo. Eu tenho um espelho em ti. E é óbvio que eu vou me sentir muito mais aceito se o meu interlocutor é parecido comigo, eu sou parecido com o meu interlocutor. Inclusive no meu tom de voz, na construção da minha palestra, nas coisas que eu falo, nas coisas que eu digo. Quanto mais parecido com o modelo da sociedade, mais seguro eu me sinto. E aí que está o erro. Menos autêntico eu sou, menos legítimo. Sim. Por isso é que é importante essa aceitação das diferenças, mostrando quem somos, tentando comunicar de forma genuína, iguais a nós próprios, com estas ferramentas, ao fim e ao cabo, que foste dizendo, porque quanto mais nós conseguimos usar essas ferramentas a nosso favor, e sendo espontâneos e genuínos na maneira como comunicamos com os outros, melhor vai ser a comunicação, menos ansiosos vamos ficar, porque a ansiedade é eu quase que querer controlar o que eu não controlo, por isso é que eu fico ansioso. Portanto, aceitar que o medo faz parte da equação, porque isso é um aspecto importante que tocaste, que temos que realmente salientar, que o medo é adaptativo, é um fator protetor para funcionarmos no mundo. E, portanto, isto são ferramentas muito úteis para que todos possam usar. Diz aqui a Érica, vocês estão falando de mim o tempo todo. Sim, isto é uma combinação que o Marcelo e eu tivemos aqui. Vamos só falar da Érica hoje, combinamos isso antes. Vamos só falar da Érica. Não, e é bom, e ficamos contentes porque realmente se permitirem personalizar estas coisas, no sentido de vos ajudar a construir competências, de vos ajudar a desafiar para serem ainda melhores do que aquilo que são, esta live já valeu a pena por isso, Marcela, não é? E, portanto, isso é que importa. Portanto, é nós percebemos que nestas fraquezas e nestas dores que nós vimos do que é comunicar em público, a partir do momento que aumentamos a consciência dessas fraquezas e dessas vulnerabilidades e que agora elas estão conscientes, percebendo que há formas estratégicas para conseguir melhorar essas competências, em que as pessoas podem investir nesse conhecimento e nesse treino de competências para melhorarem aquilo que elas são no seu próprio funcionamento. Isso é o que depois faz as pessoas ficarem mais fortes, é o que faz as pessoas ficarem mais adaptativas, conseguirem provavelmente estarem mais bem inseridas e atingirem melhor o seu potencial. Portanto, acho que é esta a mensagem principal desta nossa live de hoje. Sim. Não sei se... Que tudo pode ser desenvolvido, Ivandro. Todas as competências comportamentais podem e merecem ser desenvolvidas. Todos nós podemos aprender, como você toca lá o seu piano maravilhosamente bem, isso pode ser desenvolvido. Você não nasceu sabendo, você teve aulas, classes, formações, treinou, exercitou bastante. E da mesma forma, eu também toco um pouco piano, mas quanto mais treino eu tiver, melhor eu vou tocar. E a oratória, a comunicação em público, falar bem em público, é algo que pode e merece ser desenvolvido. Para isso, você tem que tomar consciência e usar algumas técnicas, é claro, para se sentir mais seguro, para cuidar dos seus gestos, da sua postura, da sua expressão facial, tudo isso que nós falamos durante essa live. Também a linguagem corporal, a intensidade da sua voz, a clareza na sua pronúncia, tudo isso é muito importante. Por isso, é uma oportunidade ótima, depois de percebermos estas dores que conseguimos ter em muita gente, depois de aumentarmos a consciência destas ferramentas que podemos ter. O que eu recomendo é realmente investirem neste conhecimento de estratégias de conseguirem acalmar a ansiedade quando estão nervosos, a meditação, o mindfulness, as estratégias de controle da respiração como forma de conseguirem fluir melhor na relação com o mundo.
a parte das gravações de voz ou de imagem para treinarem essas competências de se verem a vocês mesmos, não é? E depois convido-vos a seguir o canal do Marcelo, o meu Instagram e o canal do YouTube também, não é? Que também tens. Tem um livro, A Venda Antes da Venda, que é do Marcelo Pepe, muito interessante. Sim, tem essa versão em audiolivro. Se procurar aí no próprio YouTube, se pesquisar ali audiolivro A Venda Antes da Venda, você vai ter o audiolivro gratuitamente. Vai poder ouvir o livro, uma narração que eu mesmo fiz, dura 3 horas e pouco. Tem o livro à venda no Amazon Kindle. Boa. E também há alguns cursos gratuitos, formações gratuitas online, que eu tenho através dos links dentro desse perfil meu no Instagram. Tem ali alguns links bem interessantes que vão te levar ao meu canal no YouTube, também acho que o meu perfil no LinkedIn, se não me engano. Certo. Tem lá o meu site, tem todo o conteúdo, mas é só procurar pelo meu nome, Marcelo Pepe, que vai encontrar muito conteúdo. Marcelo, Yeah, baby. foi um gosto ter-te nesta live. É sempre bom poder aprender contigo e partilhar estas ferramentas. Eu aprendo contigo também. Claro, acho que todos nós podemos tal coisa. Temos 2 ouvidos e uma boca. Agradeço-te então ter estado presente hoje. Convido a audiência para seguir os nossos canais aqui no Instagram e no YouTube. Se estiverem interessados nesta componente de autoconhecimento e de serem iguais a vocês próprios, eu desenvolvi, quer dizer, é o meu único curso que está online, que adaptei para a versão online daquilo que eu vou fazendo na prática clínica nos últimos 20 anos, que é uma componente de desenvolvimento pessoal, que é um curso Inside Out, para as pessoas se conhecerem. E, portanto, ele está disponível no link da bio ou nos posts do Instagram. Quero agradecer à RCM, que é a empresa que também nos patrocinou este mês o Livremente, e convidar-te a ti e os nossos seguidores para que na próxima semana possamos ter a próxima live com a Bruna Stamato, que é uma escritora brasileira, que vamos falar sobre a importância de ler, da leitura, da escrita, para articular melhor o pensamento e conseguirmos, de facto, melhorar as competências de termos consciência de quem somos. Portanto, vai ser a próxima live, por isso que estás convidado para assistir se quiseres. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Sigam o conteúdo que tanto eu quanto o Dr. Ivandro compartilhamos aí nas nossas redes sociais, nos nossos canais no YouTube, e que aproveitem bastante, se desenvolvam, acreditem no seu potencial. Muitas vezes nós nos cobramos de maneira injusta, nós exigimos demais do nosso desempenho e às vezes as outras pessoas não estão exigindo tanto assim de nós. Verdade. Mas nós nos cobramos e somos os nossos piores críticos, os nossos mais ferrenhos críticos, e nós temos que tomar essa consciência, tá? E aí você começa a se cobrar um pouco menos, e se aceitar mais, e você saber o quão maravilhoso você é, o quão capaz você é, e é isso que a gente tem que se dotar, né? E para isso, muitas vezes, é importante receber feedback, sim. Receber um retorno para saber dessas nossas potencialidades. Muito obrigado, Ivandro. Um abraço, então. E até para a semana, meus estoicos seguidores. Um abraço. Adeus, obrigado. E agora sim, aqui. Uma boa noite e até para a semana.